Olá, pessoal! Na nossa aula de hoje, nós estamos fechando, a apostila, volume 3, que é a parte de matrizes. Então, nessa aula, nós vamos estar fechando aí dessa semana. Lembrando que nós paramos, os últimos exercícios que nós tínhamos feito foram os exercícios da página 42, que é a primeira parte, na verdade, falando das operações envolvendo matriz, a soma e a subtração. Hoje nós vamos estar falando, nessa aula, da multiplicação de um número por uma matriz e na multiplicação entre matrizes, Vou começar explicando a multiplicação de um número por uma matriz. Toda vez que você tem um número, por exemplo, 2 multiplicado por essa matriz, para você multiplicar um número por uma matriz, basta você pegar esse número e multiplicar por todos os elementos da matriz. Então, nesse caso, 2 vezes essa matriz, eu vou multiplicar 2 vezes 1 vai dar 2, 2 vezes menos 2, menos 4, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes menos 1 dá menos 2 e 2 vezes 5 dá 10, Então, a multiplicação de um número por uma matriz é muito simples, Se eu pego os exercícios aqui, eu até circulei alguns aqui pra gente resolver, porque a partir desses circulados dá pra vocês resolverem os outros, Nós estamos na página 43, Exercício 20, ele fala, sejam as matrizes, eu tenho essa matriz A, que é a ordem 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas, e essa matriz B também 2 por 2, 2 linhas e 2 colunas. E a matriz C também 2 por 2. Ele pede pra gente calcular 3A menos B menos 2C. Vou até escrever aqui, 3A menos B menos 2C. Então, o que nós vamos ter que fazer pra gente desenvolver esse cálculo? Nós vamos ter que pegar a matriz A primeiro, multiplicar por 3, depois pegar a matriz C, multiplicar por 2, depois fazer a conta, Eu vou fazendo no papel aqui, Deixa eu até anotar no papel as matrizes, A, B e C, porque fica mais fácil no papel por causa do espaço. Olha, deixa eu mostrar pra vocês. A gente fazer a conta. Então, vai ser 3 vezes a matriz A. Então, vou pegar a matriz A e multiplicar por 3, Então, 3 vezes 2 vai dar 6, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3, 3 vezes 1 vai dar 3 e 3 vezes 3 vai dar 9. Vou subtrair da matriz B. Matriz B é essa, menos 1, 1, 0 e 2. Depois, vou subtrair da multiplicação da matriz C por 2. Então, vou pegar a matriz C e multiplicar por 2, Então, vai ficar 2 vezes menos 3 vai dar menos 6, 2 vezes 0 vai dar 0, 2 vezes 0 vai dar 0 e 2 vezes 4 vai dar 8. Agora é só fazer essa conta, Subtrai essas duas matrizes, depois subtrai novamente. Você pode fazer a parte, assim, subtrair as duas, depois o resultado subtrai dessa, ou pode fazer direto, Porque, 6 menos menos 1, tomar cuidado com o sinal, porque menos vezes menos vira mais. Então, 6 mais 1 vai dar 7, menos vezes menos também vai dar mais, 7 mais 6 vai dar 13, Depois, menos 3 menos 1 vai dar menos 4, menos 0 vai dar menos 4. 9 menos 0 vai dar 9, menos 0 vai dar 9. Opa, desculpa, pulei o 3. 3 menos 0 vai dar 3, menos 0 vai dar 3. Aí depois vem do 9, 9 menos 2 vai dar 7, 7 menos 8 vai dar menos 1. Pronto, Essa é a matriz resultante, Então, o que a gente fez? Primeiro multiplicamos a matriz A por 3, a matriz C por 2 e depois fizemos a conta, Então, esse é o processo da multiplicação de um número por uma matriz, Se a gente pegar aqui, por exemplo, na casa aqui da letra B, pede pra gente resolver essa equação. Deixa eu anotar essa equação aqui, Equação 3x menos 2a mais b igual a 0. O que é resolver essa equação? É achar x, e x é uma matriz, porque A e B são matrizes, Então, pra gente achar a matriz x, nós vamos fazer o isolamento aqui, Então, 3x, o 2a tá negativo, eu passo positivo, o b tá positivo, eu passo negativo. Depois o 3 tá multiplicando, eu passo dividindo, então vai ficar 2a menos b dividido por 3. Pronto, Então, quem vai ser a matriz x? Vou pegar a matriz A, multiplicar por 2, subtrair da matriz B e o resultado eu vou dividir por 3, Eu vou pegar a matriz A, multiplicar por 2, A matriz A tá aí, 2 menos 1 e 3. Vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4, 2 vezes menos 1 vai dar menos 2, 2 vezes 1 vai dar 2 e 2 vezes 3 vai dar 6. Vou subtrair da matriz B. Matriz B é essa, Menos 1, 0 e 2. Depois eu pego o resultado e divido por 3. Então, eu vou subtrair as duas. 4 menos menos 1 vai dar 5. Porque menos vezes menos é mais. Menos 2 menos 1 é menos 2 menos 1 vai dar menos 3. Depois, 2 menos 0 vai dar 2. E 6 menos 2 vai dar 4.
O resultado eu divido por 3, ó. Então, na verdade, quem vai ser a matriz? Ó, continuando, pessoal. Então, na verdade, a matriz X, eu vou pegar essa matriz e dividir por 3. Então, vai ficar, ó, 5 terços, né? Menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1. Vai dar 2 sobre 3 e 4 sobre 3, ó. Essa vai ser a matriz X, certo? Então, aqui é um exercício para a gente fixar o que eu faço quando eu tenho multiplicação de um número por uma matriz. Tem um outro aqui que vai cair na resolução de sistemas, que é o exercício 23. Deixa eu só anotar ele aqui na folha. Que ele vai cair na resolução de sistemas, ó. Tô anotando aqui na folha, porque fica mais fácil, ó. Vocês vão ver que nele, gente, as variáveis são x e y, ó. Então, deixa eu mostrar aqui. Esse é o exercício 23. Foi fornecida a matriz A, a matriz B e esse sistema. E ele pediu para resolver o sistema. O que é resolver o sistema? É achar os valores das variáveis, quem é x, quem é y. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Vou ter que resolver o sistema primeiro, saber o isolamento, quem é x, quem é y, depois eu substituo as matrizes. Então, para a gente resolver esse sistema aqui, ó, eu posso pegar essa segunda equação e multiplicar por menos 3. Porque eu vou ficar com menos 3x mais 3x, vou conseguir cancelar o x, ó. Então, a de cima eu vou deixar do mesmo jeito. E a de baixo eu vou multiplicar por menos 3. Menos 3 vezes x, menos 3x. Menos 3 vezes 9x, menos 3 vezes 3y vai dar menos 9y. Menos 3 vezes 4a vai dar menos 12a. E menos 3 menos 2b vai dar 6b. Agora eu somo, ó, que vai cancelar. 2y menos 7, menos 9y vai dar menos 7y. 5a menos 12a vai dar menos 7a. E b mais 6b vai dar 7b. Posso multiplicar por menos 1, porque o y ficou negativo, né? Ó, troco o sinal. Depois o 7 multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar 7a dividido por 7 menos 7b dividido por 7. 7 dividido por 7 vai dar 1. Então, na verdade, o y vai ser a menos b. Esse vai ser o y. Quem é que vai ser o x? Só volto aqui e substituo. Ó, vou pegar essa de baixo, ó. X mais 3y é igual a 4a menos 2b. Se o y eu acabei de achar que é a menos b, então no lugar do y eu vou colocar a menos b, ó. Aí, o que vai acontecer? Aqui eu vou aplicar a distributiva, ó. Vai ficar 3a menos 3b e aqui 4a menos 2b. Esses dois eu passo do outro lado, né? Então, vai ficar x é igual a 4a menos 2b. 3a positivo eu passo negativo. E o 3b negativo eu passo positivo. Então, quem que vai ser a matriz x, ó? 4a menos 3a vai dar a. Menos 2b mais 3b vai dar b. Então, a matriz x vai ser a soma da matriz A com a matriz B e a matriz y vai ser a subtração entre elas. Agora tá fácil, ó. Então, a matriz x não é a soma de A mais B? Vamos somar a matriz A com a matriz B, ó. 2 menos 1 vai dar 1. 2 menos 3 vai dar menos 2. 3 mais 4 vai dar 7. E 0 menos 2 vai dar menos 2. Então, eu somei. A matriz y é a subtração. Então, vai ficar, ó. 2 menos menos 1 vai dar 3. 1 menos menos 1 vai dar 4. 3 menos 4 vai dar menos 1. E 0 menos menos 2 vai dar 2. Então, eu somei e subtraí. Essa é a matriz x e essa é a matriz y. Então, esse exercício 23, né? Eu resolvi fazer porque realmente é um exercício que envolve sistemas e que envolve matriz. Ok? Então, agora, gente, nessa nossa aula, eu vou explicar a multiplicação de matrizes também. E é fácil entender, ó. Para a gente entender multiplicação de matriz, porque eu acabei de explicar a multiplicação de um número com matriz. Para a gente entender a multiplicação de matriz, nós temos que entender primeiro a regra. Nem sempre é possível multiplicar duas matrizes. Eu só consigo multiplicar duas matrizes quando a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. Por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 3 e uma matriz 3 por 1. Eu vou conseguir multiplicar essas duas matrizes, então o primeiro passo eu tenho que verificar se é possível. Você só consegue multiplicá-las quando a quantidade de colunas da primeira foi igual à quantidade de linhas da segunda, quando esses números forem iguais. Então, nesse caso, ok, eu consigo multiplicar essas duas matrizes. E esses dois valores que sobraram, que no caso é 2 por 1, vai ser a ordem da matriz resultante. Porque quando eu multiplico duas matrizes, eu encontro uma terceira matriz. E a ordem dessa terceira matriz, que eu chamei de matriz resultante, são esses dois números que sobram, que é a quantidade de linhas do primeiro
com a quantidade de colunas do segundo. Então, o primeiro passo para a gente saber se eu consigo multiplicar duas matrizes é fazer verificação. Se esses números forem diferentes, por exemplo, eu tenho uma matriz 2 por 2, eu quero multiplicar por uma matriz 3 por 3, eu consigo? Não, porque a quantidade de colunas da primeira é diferente da quantidade de linhas da segunda. Então, eu não consigo multiplicar. Então, é só você colocar que não é possível. Então, olha, esse primeiro exercício aqui, da página 47, ele fala, olha, complete o quadro colocando a ordem de cada matriz. Eu tenho uma matriz 3 por 2 e uma matriz 2 por 5. Qual vai ser a ordem da matriz resultante, que é A vezes B? Então, primeiro, eu consigo multiplicar essas duas matrizes? Sim, porque a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda. E os dois números que sobraram, que é 3 por 5, vai ser a ordem da matriz A vezes B, que é a matriz resultante. No caso da segunda, ó, vou conseguir multiplicar? Vou, porque os dois números são iguais. Esses dois que sobram é 1 por 1, vai ser a matriz resultante. Nesse de baixo, ó, são iguais? São. Então, a matriz resultante terá a ordem 3 por 5. Os dois no meio são iguais? Não. Então, nesse caso, não é possível. É só você colocar que não é possível. Olha esse daqui, ó. Ele já te forneceu a resultante e a ordem da primeira. Então, para você conseguir montar a resultante, esse valor tem que ser igual a esse, ó. E quem vai ser esse segundo elemento? Não são os dois que sobram? Então, se o primeiro é 3, o segundo vai ser 5, ó. Então, nesse caso, ó, os do meio são iguais e a matriz resultante é 3 por 5. Aqui é a mesma coisa, ó. A resultante é 3 por 5. Então, se é possível multiplicar, esse é 2, esse é 2. Quem vai ser esse primeiro aqui? É esse aqui, ó. Então, esse primeiro exercício que pediu para completar é só para a gente entender quando que é possível multiplicar duas matrizes. Já o exercício 26, ele pede para a gente multiplicar. Aí eu vou explicar agora como é que eu multiplico duas matrizes. Vou pegar a letra A aí do 26, ó. Eu tenho uma matriz de ordem. Observem a ordem dessa primeira. Essa primeira, a ordem dela, vamos ter aqui na folha, ela tem quantas linhas? Ela tem uma linha e duas colunas. A ordem dela é 1 por 2. Qual é a ordem dessa de cá? 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, o primeiro passo, eu vou fazer essa análise das ordens para eu verificar se é possível multiplicar. Então, como esses elementos no meio são iguais, ok, é possível multiplicar. Então, a matriz resultante terá a ordem 1 por 2, uma linha e duas colunas. Ah, mas como é que eu faço multiplicação de matrizes? Para a gente multiplicar duas matrizes, basta você multiplicar a linha pela coluna. Então, cada linha com cada coluna que você multiplica, você obtém um elemento. Então, o primeiro elemento aqui, que é o A11, né? Ele vai ser a multiplicação da primeira linha com a primeira coluna. Ó. Aí eu multiplico os elementos correspondentes. Menos 2 vezes 1, ó, linha por coluna. Então, primeiro com primeiro, mais o segundo vezes o segundo. Então, 1 vezes 0. Esse é o primeiro elemento. Ela vai ter uma linha e duas colunas, então tem que achar o outro elemento de cá, ó. Vai ser a multiplicação da primeira linha agora com a segunda coluna, ó. Vou colocar aqui na frente, ó. Vai ser menos 2 vezes 2, mais 1 vezes menos 3. Saiu um pouquinho aqui, ó. Mas, na verdade, quem são os elementos dessa matriz resultante? 1 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, o primeiro elemento é menos 2. E de cá? Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. 1 vezes menos 3 vai dar menos 3. Menos 4 menos 3 dá menos 7. Pronto, ó. Então, a matriz que eu encontrei multiplicando essas duas matrizes é essa matriz com uma linha e duas colunas, que é menos 2 e menos 7. Então, o primeiro passo, gente, é sempre verificar se é possível. Se for possível, você sempre multiplica a linha por coluna. Então, olha aqui, vou pegar, por exemplo, a letra B. Deixa eu anotar aqui na minha folha. A letra B. Porque na letra B... mas se não der para multiplicar, é só você colocar não é possível multiplicar, né? Então, a letra B é essa, ó. Qual é a ordem dessa matriz? 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas. Qual a ordem dessa matriz? 3 por 1, tem 3 linhas e uma coluna. É possível multiplicar? Ok, é possível. Esses elementos que sobram é 3 por 1 vai ser a ordem da matriz resultante. E para eu encontrar essa matriz, basta eu multiplicar linha por coluna. São 3 linhas e uma coluna. Então, vai ser a primeira linha com a primeira coluna é o primeiro elemento, a multiplicação da segunda linha pela coluna é o segundo, e da terceira linha com a coluna é o terceiro. Então, vamos lá. Ó. Sempre multiplico os correspondentes. Primeiro com o primeiro, segundo com o segundo, terceiro com o terceiro. Então, vai ficar 2 vezes 5, mais 1 vezes menos 2, mais 3 vezes 1. Então, 2 vezes 5, mais 1 vezes menos 2, mais 3 vezes 1. Ah, é sempre mais entre eles? É sempre mais.
Depois, ó, vai ficar 1 vezes 5, mais 0 vezes menos 2, mais menos 1 vezes 1, ó. 1 vezes 5, mais 0 vezes menos 2 e menos 1 vezes 1. E o último, 2 vezes 5, mais menos 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 1. Agora, fazer continha, né, gente? Como é que vai dar isso aqui, ó? 2 vezes 5 é 10, menos 2 e 3. 10 menos 2 vai dar 8, 8 mais 3 vai dar 11. Aqui é 0, não faz diferença. Aqui é 5 menos 1 vai dar 4. Aqui é 0, também não faz diferença. Aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar, ó, tem que tomar cuidado, porque é menos 1 vezes menos 2. Menos 2 menos vai dar mais. 1 vezes 2 vai dar 2. 10 mais 2 vai dar 12. Pronto, ó. Essa é a matriz resultante da multiplicação dessas duas matrizes. Então, aí, gente, é praticar, né? É sempre multiplicar, conferir se é possível e multiplicar a linha por coluna. Certinho? Próximo horário, espero vocês na aula ao vivo, ok?